Videozinho da meia-noite, exatamente meia-noite agora, eu voltando do trabalho. Tive a oportunidade de ouvir dois vídeos muito legais, um do Mário e um do canal A Casa Caiu. E eu achei muito interessante, principalmente para quem trabalha com o ensino da história, né? A gente entende como muito curiosa essa dinâmica, esse movimento de alguns evangélicos se lançarem na política. Isso quando a gente faz uma análise, né, dos últimos 500 anos de Brasil, né, e esse movimento ele é muito recente, né, e quem faz uma análise da história bíblica percebe, por exemplo, que o próprio Jesus sempre se manteve muito longe disso, né? Jesus sempre teve muita clareza em relação ao seu próprio entendimento de política, poder e governo, né? Dá a Deus o que é de Deus e dá a César o que é de César. Inclusive, Jesus teve altos desentendimentos, né? Com a sua própria galera, porque o pessoal tinha uma fantasia que aquele Messias seria um Messias revolucionário, que eventualmente derrubaria o governo da época e assumiria o trono no sentido de dar continuidade a partir dali no seu reino eterno. Mas não foi isso que aconteceu, né? Existem algumas pessoas, inclusive, que fantasiam ou que elocubram ou imaginam, por exemplo, que o próprio Judas teria denunciado Jesus Cristo no sentido de esperar que aquela ação de denunciá-lo fosse algo que incentivasse a pessoa do Senhor Jesus a se voltar contra o poder político da época, né? Mas não foi isso que aconteceu. E ao longo do tempo, os cristãos de verdade, né? Os cristãos efetivamente bíblicos se mantiveram longe, né? Porque havia um entendimento muito claro que toda autoridade levantada provém de Deus, né? Ou seja, a Bíblia dos cristãos ela é muito clara nesse sentido, dizendo que as pessoas devem orar pelas autoridades levantadas, considerando que elas foram ali postas e determinadas por Deus. E esse era o entendimento dos cristãos até um tempo atrás. Parece que de um tempo para cá as coisas começaram a mudar, né? Olha que coisa estranha, pessoal. Quando eu era criança, acho que quando você era criança também, você deve ter ouvido falar, por exemplo, algumas mentiras, né, a respeito de governos de esquerda, os famosos comunistas, né? Que se algum dia Lula ou qualquer outro ganhasse no Brasil, qualquer outro candidato de esquerda ganhasse, eles invadiriam as suas casas, dividiriam os seus imóveis e colocariam muitas famílias pobres morando com vocês. Olha que coisa curiosa, eu morava em meio, embora não fosse cristão nem evangélico, morava em meio a uma comunidade evangélica. E esse era o discurso da galera, ou seja, aqueles que deveriam pregar o amor, aqueles que deveriam pregar o acolhimento, eram os primeiros a temer a convivência com as pessoas mais pobres, com as pessoas empobrecidas, em razão das dificuldades da vida, em razão dos desgovernos que nós vivemos nos últimos 500 anos e que muitas vezes não cumprem as suas funções, né? Ou seja, os seus compromissos com a habitação, os seus compromissos com emprego e renda, os seus compromissos com transporte não são cumpridos, né? E aí ainda vem esses governos e culpam as pessoas pobres por serem pobres, né? Porque essas pessoas, afinal de contas, entre aspas, não se esforçam. É a maldita meritocracia, você já deve ter ouvido falar disso. E nada disso se consolidou, né? Nós tivemos 3 governos progressistas e cada um continuou com as suas casas, muitos ainda com mais de uma casa, diga-se de passagem, né?
E as fantasias relacionadas ao comunismo e as fake news e o messianismo, entre outras filosofias que, muitas delas mentirosas, se implantaram no meio da população evangélica, levaram a essa situação terrível que a gente tem vivido hoje. Hoje, por exemplo, saiu uma denúncia, né, uma denúncia de jornalismo contra aquele ministro da Educação, né? E parece que descobriram que recursos do Ministério da Educação estariam sendo destinados a pastores evangélicos. Dá para crer, pessoal? Dá para crer? Né? É favorecimento em razão dos evangélicos. E essa é uma das preocupações que você que é evangélico deve ter. Né? Qual é a razão de se votar num evangélico? Esperar favorecimento para sua igreja, esperar favorecimento para as pessoas que comungam da mesma fé que você, né? E muitas vezes nem sequer para as pessoas que comungam da mesma fé que você, mas às vezes simplesmente para a liderança não pagar impostos, né? E poder continuar desfilando com seus carrões, seus ternos caros, suas viagens, né, imponentes, etc. Mas olha, pessoal, pense muito nisso, né? Porque a roda gira, a vida, as coisas mudam, né? É importante que você, do fundo do meu coração, se você deseja continuar vivendo a liberdade da tua fé, da tua religião, é fundamental que você defenda a liberdade e a fé e a possibilidade de outras pessoas poderem viver a liberdade das suas fés, né? Da sua fé, né? Porque afinal de contas, como a roda gira, pode ser amanhã, que amanhã ou depois, por exemplo, uma religião que você não comungue ou que você não acredita que seja a melhor, digamos assim, ela poderia se tornar a preponderante, a dominante. E se nós não tivermos consolidado o direito à fé, pode ser que vocês se assustem um pouquinho, né? Então, infelizmente, pessoal, o fundamentalismo religioso dentro da política nunca se mostrou um bom caminho, ok? Vale a pena pensar nisso, né? É muito triste a gente perceber isso, mas quando você tem religião, basta olhar Flor de Lis, entre outras figuras interessantíssimas que a gente tem na nossa política, né? Muitos religiosos. O que os religiosos fizeram, né, pela política brasileira, né? Ou seja, o que eles esperam? Eles estão lá por quem? Né? Com o objetivo de favorecer a todos nós brasileiros? Ou com o objetivo de favorecer a um segmento ou a si próprios? Pense bem. Pense bem, infelizmente, poucos são bem intencionados. Abraço.